Olá, estudantes, tudo bem? Vamos fazer agora uma revisão de cálculo 2 para a segunda prova, tudo bem? Então, essa atividade aqui, essa reunião, você vai precisar do Word, que nós vamos enviar para vocês também. Além desse PowerPoint que eu estou fazendo a apresentação, vai ter um Word, que é uma atividade orientada usando o GeoGebra. Esse link aí vai estar no Word, está aí no nosso PowerPoint, tá? Que é o GeoGebra, um programa de matemática, né? De cálculo, e a gente consegue uma ferramenta gráfica, uma calculadora. Então, ele faz algumas coisas e a gente vai usar essa ferramenta muito hoje, tá bom? Função de primeiro grau. Primeiro, a gente vai dar uma revisada rápida nos tipos de gráfico, porque não tem jeito de a gente falar integral se a gente não entende sobre os tipos de gráfico, né? Então, assim, função de primeiro grau deixa eu só apontadora laser. Função de primeiro grau, uma lei de formação, né? F de x é igual a x mais b, coeficiente angular, coeficiente linear. Lembrando, gente, isso aqui é um resumão, né? Se você ficar com um pouco de dúvida, você pode ir numa explicação mais detalhada e ver mais exemplos aqui do lado, tá bom? Aqui, gente, o jeito mais rápido de fazer um rascunho do desenho do gráfico é encontrar onde toca o eixo Y e onde toca o eixo X. Onde toca o eixo X é a raiz da função. Você vai pegar isso aqui igual a zero. Quando você igualar isso aqui a zero e isolar, você vai achar x é igual a menos b sobre a. E esse ponto aqui é o ponto zero no x e b no y. Sempre, tá bom? Então, vamos fazer um exemplo, e aqui a gente vai usar o GeoGebra lá, o mesmo GeoGebra online daquele link, você não precisa nem baixar, tá? Então, aqui eu escrevi a função, y é igual a 3x menos 3. E aí, ele já te dá a raiz e o onde toca o eixo y. Então, aqui eu calculei aqui do lado, tá vendo? A raiz eu igualei a zero a função e resolvi, e coloquei o zero no x, achei o menos 3 do y, verificando aqueles pontos. Então, se eu não fosse usar o GeoGebra, eu faria esse método aqui rápido do mesmo jeito. Agora, outra função, a função menos 2x mais 6, lembrando que quando o a, que é o coeficiente angular, é negativo, a função é decrescente. Olha só, o anterior, o a era positivo e a função é crescente. E aí, agora o gráfico é de menos 2x mais 6. Mesmo método, né? A gente encontra a raiz e a gente encontra onde toca o eixo y, tá? Esse método de encontrar esses dois pontos principais e desenhar bem rápido o rascunho do gráfico, ele só vale quando você tem o A e o B diferentes de zero, tá? Senão você vai ter que chutar dois pontos e fazer aquele método antigo de desenhar o gráfico da função. Função de segundo grau. Lei de formação da função de segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c. Então, qual que é o jeito rápido, esperto de desenhar a função de segundo grau? Encontrar as raízes e onde toca o eixo y. Como é que eu encontro as raízes? Eu pego a função igual a zero. Onde encontro o eixo y? É quando x vale zero. Se o x vale zero, some essa parte, sobra só o c. Qualquer coisa, explicação mais detalhada e mais exemplos, a gente tem os links aqui da explicação, tá bom? Então, aqui, ó, x ao quadrado menos 7x mais 10. Então, aqui, ó, eu igualei a zero o y, resolvi, achei 2 e 5. 2 e 5. E aí, peguei o 10, que é o c, e já marquei aqui, ó. Pronto, acabou. Aí, agora eu desenhei a função menos x ao quadrado menos 7x, menos x ao quadrado menos 7x, as raízes são 0 e menos 7. Então, 0 e menos 7. E o ponto de encontro com o eixo y também é o zero. Então, o ponto verdinho, que é a raiz, e o ponto amarelo acabaram coincidindo. Ok? Lembrando que quando o A é negativo, a parábola com cavidade voltada para baixo. Esse exemplo. Quando o A é positivo, A positivo, com cavidade voltada para cima.
Então, até agora, em cálculo 2, a gente desenhou muitos gráficos de função de primeiro grau e função de segundo grau. Agora a gente vai falar da função exponencial. A função exponencial que a gente está falando é a mais básica, é com formato a elevado a x, uma base elevada a x. E aí, a gente vai lembrar que na função exponencial, nunca toca o eixo x, tá? Chega perto e nunca encosta. E aqui, ó, qualquer número elevado a zero vale 1, não é? Então, esse ponto aqui, teoricamente, sempre é 0 e 1. Então, lembrando que é a lei de formação mais básica possível. Depois a gente vai pensar em algumas variações, tá? E aí, a gente resume a função exponencial bem básica, tá, gente? É f de x é igual a elevado a x, com a entre 0 e 1 ou a maior que 1. O que é a entre 0 e 1? O a entre 0 e 1 é porque o a, que é a base, ele não pode ser negativo, ele não pode ser 0 e não pode ser 1, senão deixa de ser função exponencial. Então, a gente dividiu em duas possibilidades para o a. O a está entre 0 e 1 e o a ser maior que 1. Com a base maior que 1, a função sempre é crescente. Com a base menor que 1, ela sempre é decrescente. E aí o bacana é fazer esse teste no GeoGebra, né? Então aqui a gente cria muito fácil essas funções. Eu fiz 3 elevado a x, 2 elevado a x, e elevado a x. O e é aquele 2,7 alguma coisa, aquele número que gera a única função que é derivada dela é ela mesma, né? E coloquei 7 elevado a x. Então, todas passam pelo ponto 0 no x e 1 no y e não tocam o eixo x. Apesar de parecer que tocam, isso é uma limitação do programa. Qualquer programa tem uma limitação. E para digitar essas funções aqui, gente, você pode usar esse teclado aqui, ó. Tá vendo? Aqui embaixo do lado esquerdo tem um teclado que tem vários desses formatos aqui disponíveis que ajuda muito na digitação. Beleza? Agora eu fiz alguns exemplos com a base entre 0 e 1. Então, 0,3, 0,5, 0,8 é elevado a menos x. Presta atenção com uma coisa. E elevado a menos x é a mesma coisa que 1 sobre e elevado a x. E aí todas elas são decrescentes. Apenas para verificar o resumo anterior. Agora, função logarítmica, mesmo formato bem básico, f de x é igual a log de x na base a. Essa é a nossa lei de formação. Se quiser uma explicação mais detalhada, está aqui. Mas o que a gente vai lembrar da função logarítmica? Que sempre, nesse formato básico, vai passar pelo ponto 1 e 0 e nunca toca o eixo y. A função logarítmica é o inverso da função exponencial. Então, se a função exponencial nunca toca o eixo x, a função logarítmica nunca toca o eixo y. Então, uma faz o contrário que a outra faz. E aí a gente tem um resumo, né? Log de x na base a, e esse a aqui, isso também vem da função exponencial, como uma é o inverso da outra. Analogamente, o a tem que ser um número entre 0 e 1, e o a tem que ser maior que 1. O a não pode assumir 1, o a não pode assumir 0, e o a não pode ser negativo. Senão, gera uma função exponencial, uma função que deveria ser exponencial, mas não é. Cai na condição de existência da função exponencial. Então, se a base é entre 0 e 1, é decrescente. Se a base é maior que 1, ela é crescente. Lembrando que essa aqui, ó, ser crescente e decrescente, é a mesma coisa para a função exponencial e para a função logarítmica. Então, se você decorar uma, você decorou a outra. Beleza? E aí, aqui eu desenhei 3 gráficos, log de x na base 2, log de x na base 4, log de x na base 8. E agora, log de x na base 1 meio, 1 quarto e 1 oitavo. E aí deram funções decrescentes, tá vendo? Funções trigonométricas, função seno, função cosseno e função tangente.
O gráfico mais básico tem mais ou menos esse formato. Isso aqui são variações que a gente, no cálculo 1, a gente aprendeu, né? Período, domínio, imagem. Mas, normalmente, aqui no cálculo 2, a gente vai usar essa parte aqui, tá bom? Então, f de x é igual a seno de x. Então, quando você usar isso no GeoGebra, essa escala aqui, ó, o x vai ser numérico. Então, aqui não vai estar π sobre 2 e π, vai estar 3,14, tá? Então, o GeoGebra, ele vai usar o x numérico, né? Então, aí, quando for seno e cosseno, é bom a gente parar e dar uma pensadinha aqui, ó. O π vale 3,14, 2π vale 6,28, e aí a gente tem que tomar esse cuidado, tá? O cosseno é a mesma curva do seno, mas transladada, né? E a tangente é um gráfico um pouco mais... Tem que ter um pouco mais de cuidado, né? E o fato de tangente de 90 não existir é por causa dessas assíntotas aqui, ó. Aqui chega perto e nunca encosta, aqui chega perto e nunca encosta. Então, lembrando que a tangente de 90 não existe e a tangente de 270 também não existe, ok? E aí, agora, vocês vão parar esse vídeo, ir lá no Word que a gente mandou para vocês, e vocês vão fazer uma atividade guiada, né? Vocês vão fazer o passo a passo que a gente pedir dentro do GeoGebra. E aí vocês vão ver alguns gráficos diferentes e algumas variações desses gráficos básicos que a gente passou. Então, como é que, se eu somar uma constante, o que vai acontecer? Beleza? Então, para agora, vai lá no arquivo do Word para realizar a atividade do GeoGebra. Parou? Agora eu vou continuar, tá? Agora a gente vai falar da área no gráfico. Então, assim, quando a gente começou a falar de integral definida, a gente viu a utilização da integral através de área. Então, o primeiro exemplo que normalmente a gente faz, a gente pega uma função, por exemplo, f de x é igual a 2x mais 2, no intervalo, e acha essa área de mais de uma maneira. Então, a gente vai achar a área dessa função de 2 até 6, através de figuras geométricas, através da integral, a integral calculada na mão, e depois a gente vai usar a integral dentro do programa do GeoGebra, ok? Então, vamos lá. Então, a área debaixo do gráfico. Então, aqui, para visualizar, eu usei o GeoGebra. Então, aqui eu coloquei 2x mais 2, que é essa função vermelha, coloquei y igual a 0 de verde, que é onde eu quero limitar na parte de baixo, e coloquei x igual a 6 e x igual a 2. Ô, gente, isso aqui você pode digitar na mão mesmo, na mão que eu falo assim, você não precisa usar essa ferramenta, você pode chegar aqui no teclado e digitar x igual a 2, x igual a 6, tá? E aqui seria o desenho do gráfico, e eu quero saber qual que é essa região aqui. Aí uma ferramenta útil, eu até fiz um slide para isso, porque é uma coisa muito importante, muito útil dentro do GeoGebra. É você achar o ponto de interseção. Se você pega o GeoGebra e coloca o mouse em cima do ponto e clica, ele te fala qual que é o ponto de interseção, tá? Então, aqui eu tinha a função, tinha a equação 1 e a equação 2, então eu cliquei aqui para descobrir esses pontos, tá? Então, aqui eu descobri, clicando aqui, eu descobri que esse tamanho valia 6, esse tamanho valia 14, esse tamanho valia 4. E eu usei a área do trapézio. A área do trapézio é base grande mais base pequena vezes a altura sobre 2. A base grande é esse 14 aqui, ó. Vocês estão vendo que o meu trapézio é esse negócio aqui, né? E ele tá de lado. Então, a altura tá aqui. E a base pequena tá aqui, tá vendo? Então, eu só substituí e descobri que a área era 40, ok? Então, a primeira área que a gente acabou de calcular é a área abaixo do gráfico, do 2 até o 6, mas a gente usou o quê? Geometria plana.
Agora a gente vai fazer através da integral. Aí eu coloquei aí, entre aspas, na mão. É o meio que vocês fazem no caderno, né? Integral de 2 até 6 da função dx, né? Então, integral de 2x é 2x ao quadrado sobre 2, elimino 2, 2x aqui. Aí você coloca esse pauzinho, coloca o 6 e o 2, depois substitui o de cima menos a substituição do de baixo. Não é isso? E aí a gente só calculou e achou 40 também. E agora eu vou mostrar para vocês como é que seria a integral dentro do GeoGebra. Eu escrevi primeira função, só escrevi y é igual a 2x mais 2, apertei o Enter. E aí eu comecei a escrever integral e já apareceu integral numérica. Aí aqui ele descreve para você como é que você calcula a integral numérica. Você tem que falar qual que é a função. Então, esse falar qual que é a função é escrever, por exemplo, f. Então, você vai escrever f, vírgula, o valor inicial, que é o 2, e o valor final, que é o 6. Olha lá, f, vírgula, 2,6. E aí ele já calculou essa integral e falou para mim que é 40. Tá vendo? Muito legal, né? Aí eu quero chamar a atenção para uma coisa. Apesar de ter uma ferramenta muito interessante dentro do GeoGebra, para calcular integral, você sempre tem que desenhar o gráfico e você tem que usar essa ferramenta de maneira esperta. Esse aqui seria um exemplo que eu quero a integral no intervalo de 2 a 2π. Quando você pega de 0 a 2π, falei errado, é 0 a 2π. Lembrando que aqui, essa escala aqui, ó, é numérica. E a outra escala que a gente usa normalmente para seno e cosseno é em radianos, né? Então, aqui, ó, esse aqui seria o π e esse aqui seria o 2π. Aqui, ó, eu escrevi. Então, aqui seria o 0, aqui seria o π e aqui seria o 2π. Então, se eu fosse calcular a integral essa área aqui, mais essa área aqui, de uma vez só escrevesse assim, ó, integral de 0 até 2π. De 0 até 2π. Sabe quanto que ia dar esse resultado? Daria 0. Então, apesar de eu ter uma ferramenta que já resolve a integral para mim, o que eu tenho que fazer? Usar ela de maneira esperta. Adianta para mim eu só pegar o enunciado, ler o enunciado e colocar de 0 a 2π? Não, esse resultado aqui daria errado, porque a área debaixo do gráfico, aqui ela é o quê? Positiva, aqui ela é o quê? Negativa. Então, como que a gente faria? A gente teria que dividir primeiro de 0 até π, depois de π até 2π. Sabendo que esse pedaço é negativo, eu já coloco um negativo aqui na frente, ó. Por quê? Porque se esse resultado é negativo, você coloca esse negativo e esse menos, esse negativo dessa integral com esse negativo, ficaria positivo. Então, a gente analisa o gráfico para montar a integral. Então, não adianta apenas usar a ferramenta de integral dentro do programa. Tá bom? Então, aqui. Aí eu tirei integral do seno, deu menos cosseno de 0 até π. E aí, esse menos aqui, com a integral negativa, o menos com menos ficou mais, tá vendo? Fiz o jogo de sinal aqui. E aqui ficou de π até π sobre 2. Substituí, calculei, e aqui deu 4. Aí eu queria mostrar outra coisa para vocês. Mesmo se você for usar o programa, aí aqui eu escrevi a função. F de x é igual a seno de x. Aí pedi integral numérica da função f de 0 até o π. Então, ele calculou essa área. Olha o valor da área que ele me deu. Ele não me deu só o 2, ele me deu 2, alguma coisa lá no final.
Porque todo programa tem uma limitação, entenderam? Então, como ele usa, não sei se ele usa regressão linear, não sei o que esse programa usa especificamente na programação, mas ele tem uma aproximação, um erro na ferramenta. Qualquer programa tem, tá, gente? Na calculadora tem uma hora que a calculadora usa todas as possíveis casas dela e para de arredondar. Então, nesse caso aqui, esse aqui é o erro do nosso programa. E aí, na hora que eu pedi a integral de f de 0 a π, ele mesmo me deu o nome A. Um valor A. Ele falou, A é igual. Aí, ele mesmo me deu o valor B para essa outra integral de π até 2π. E aí, eu queria a soma das duas, mas sabendo que a de baixo era negativa, eu falei assim, A menos B. Quando eu digitei A menos B, ele associou um valor C para mim. E aí, ele já somou essas duas integrais. Tá bom? Então, até mesmo tendo uma ferramenta boa, igual o GeoGebra a gente ainda tem que pensar e tem que pensar no erro da ferramenta também. Então, gente, essa foi a parte de integral definida e a área embaixo do gráfico. Se você precisa lembrar de alguma coisa dessa aula, esses aqui são os links do YouTube que a gente usou durante as aulas de cálculo 2, tá? Então, se tá com dúvida, não tenho certeza de alguma coisa, vai lá nos links das explicações, a maioria acho que é a Juliana explicando, e qualquer coisa, só clicar aqui. E aí, a partir do momento que você não tem dúvida, corre lá para atividade no Word para você realizar a atividade 2. O que seria essa atividade 2? Durante as aulas de cálculo 2, a gente foi fazendo algumas atividades. Toda aula não tinha um PDF e a gente resolvia esse PDF. Então, agora você vai pegar um PDF já resolvido que está lá no seu caderno e você vai discutir o resultado usando a ferramenta agora. Vê o que aconteceu, tá bom? Então, para o vídeo agora, vai lá no Word e faça a atividade 2, beleza? Agora que você já fez a atividade 2 do nosso Word lá, que é para entregar para a gente, eu queria falar agora da área entre curvas. O que seria essa área entre curvas? A gente também vai usar integral. E agora, mais ainda, o desenho do gráfico é importante. Por quê? A gente vai pegar a área da função de cima menos a área da função de baixo. Escrever dentro de uma integral só. Então, aqui, nesse exemplo, eu pedi encontre a área delimitada pelas parábolas. Dei essa parábola e essa parábola. A gente foi lá, pegou e escreveu no programa as duas parábolas. Aí o programa desenhou para mim as duas parábolas. E aí eu usei a ferramenta lá e cliquei em cima para descobrir os pontos de interseção. Então, se você não estivesse usando GeoGebra, como você faria? Você ia desenhar pausadamente a parábola, descobrir os pontos de interseção igualando as duas funções para depois montar essa integral, tá vendo? Então, aqui, eu falei que a área é igual a integral de 0 a 1, porque aqui o zero já estava claro, né? E aí a interseção foi o ponto 1 e 1. Então, atenção que aqui o x é igual ao y, né? Mas e se fosse 1 e 3? Você usaria 1 ou você usaria o 3? Você vai usar, se aqui é dx, você tem que usar o x aqui no intervalo de integração. Se aqui for dy, você usa o y no intervalo de integração. O intervalo de integração acompanha esse d alguma coisa. Beleza? Então, aqui, integral de 0 até 1 da função de cima menos a função de baixo. A função de cima menos a função de baixo. Aí eu fui lá e associei, menos x ao quadrado com menos x ao quadrado dá menos 2x ao quadrado. E deixei o 2x para o fundo,
porque eu gosto de organizar o polinômio de maior grau na frente. Lília, eu não fiz isso, tem problema? Tem problema nenhum. E aí eu calculei essa integral, deu isso aqui, e agora substituí o 1 e o 0. Substituí o 1 e o 0, deu 1/3. Aí, o que eu queria te mostrar? F de x é igual a x ao quadrado. A gente tinha desenhado. G de x é igual a 2x menos x ao quadrado. E aí essa letra aqui, F, G, foi o programa que me deu. Quando eu comecei a escrever função, ele foi lá e escreveu para mim o nome da função. Aí eu comecei a escrever a palavra integral. Apareceu a opção da integral numérica. Cliquei nela. E aí, na hora de pedir a integral, eu pedi AG menos AF. Tá vendo? O intervalo de 0 a 1. Então, esse intervalo de 0 a 1, eu olhei no programa 0 e 1. E aqui eu peguei a função de cima menos a função de baixo. Então, aqui na resposta aqui deu 1/3. 1 dividido por 3 dá 0,33, tá vendo? Então, eu só queria mostrar que pela integral no GeoGebra também daria o mesmo resultado. Beleza? Então, se você precisa lembrar dessa aula, seguem os links. E agora você vai lá na atividade 3, no nosso Word, para fazer os exercícios propostos dessa parte. Tá bom? Então, isso era a parte que a gente queria revisar. A parte de volume, a gente resolveu não revisar nesse, porque tem pouco tempo que ela foi dada, não é isso? E aí a atividade ainda está fresquinha e a gente revisou só essa parte. Beleza? Espero que tenha sido útil a revisão para vocês. E não esqueçam de fazer o Word bonitinho e entregar para a gente. Então tá. Eu estou tentando sair agora, né, gente? Então tá, gente.